O transtorno alimentar ele não é específico do sexo feminino, porém responde mais no sexo feminino. A maioria de quem tem transtorno alimentar são mulheres. Por quê? Tem todo aquele estigma de peso, todo aquele estigma de corpo ideal. Corpo perfeito. O corpo perfeito, exatamente. E tá sempre focado nas mulheres. A gente nunca vê alguém falar assim, esse é o corpo ideal para um homem. Como o paciente com transtorno alimentar pode perder o medo das calorias? Um ato de autocompaixão. A gente tem que se olhar e falar assim, hoje eu preciso fazer tal coisa, tá? Eu preciso comer um pedacinho de chocolate, vou comer esse pedacinho de chocolate, não mais que isso. Mas come um pedacinho só para você ir se aproximando aos poucos e passar a gostar de novo de comer. E o corpo é um macro do micro, que seria a bioquímica celular. Não se culpe, sempre se ame. Transtorno alimentar são transtornos exclusivos do sexo feminino? Se não, eles costumam responder pior no quesito nutricional no sexo feminino? Como você falou logo no início, né, o grupo que você tem, né, eles têm homens também. Então, não, o transtorno alimentar ele não é específico do sexo feminino, porém responde mais no sexo feminino. A maioria de quem tem transtorno alimentar são mulheres. Por quê? Tem todo aquele estigma de peso, todo aquele estigma de corpo ideal. Corpo perfeito. O corpo perfeito, exatamente. E tá sempre focado nas mulheres. A gente nunca vê alguém falar assim, esse é o corpo ideal para um homem. Né? Verdade, é isso mesmo. É sempre o corpo da mulher. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, procurar padrões de corpo ao longo das décadas, a primeira opção que vai aparecer lá vai ser de mulheres com os corpos desde 1800 até hoje. E eu vou falar, isso é muito injusto. Com certeza é injusto, o homem não tá sofrendo aqui. Só gente! Só a mulher que sofre. Gente, ó, vamos fazer um dia específico que isso não é justo para as mulheres. Mas, em contrapartida, também tem um outro tipo de transtorno alimentar, que é a vigorexia. Já ouviu falar? Nunca! A vigorexia, ela é o contrário da anorexia, né? Na anorexia, a pessoa se vê muito gorda, mas ela tá muito magra. Na vigorexia, acontece muito em praticantes de musculação, principalmente fisiculturistas, né? Eles estão mais suscetíveis a ter esse tipo de transtorno. Ele vai se olhar no espelho, ele pode estar com 90 quilos de puro músculo, né? Só que ele vai se ver extremamente magro. Caracas! Então ele vai fazer o quê? Ele vai malhar mais, vai comer mais para tentar crescer mais. Só que não tem mais para onde crescer. Deve ser mais comum em homens. Esse é um pouquinho mais comum em homens. Perfeito. Mari, por que o ato de comer traz tanta culpa? Eu falo porque às vezes, eu vou falar de mim, eu sou uma pessoa que eu como pouco. Eu trabalho pra caramba e nunca fui mais muito preocupada com a questão de ficar comendo muito. Só que, de vez em quando, à noite, eu vou confessar aqui um segredo. De vez em quando eu vou lá e pego uma bolachinha, aí quero comer um docinho, meu Deus. Aí depois me dá uma sensação de culpa, não deveria ter comido, não é bom a alimentação com esse tipo de coisa. O açúcar, inclusive, ele é banido, né, pela sociedade moderna. O açúcar não deve ser comido de jeito algum. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, a gente sente culpa porque, como eu falei na fala anterior, que é aquela pressão social em cima da mulher para manter sempre o peso baixo, tá sempre magra, tá sempre bonita. E sem contar que hoje, né, as mulheres elas querem estar sempre jovens, né? Então, tô sempre botando botox, fazendo plástica. Então, fica esse estigma em cima da mulher, fica essa pressão em cima dela. Então, a gente sente culpa, só que é uma culpa e que a gente percebe depois, só que é uma culpa assim que não é pra ser culpa. Entendi. Né? A gente tá com vontade de comer, a gente vai comer.
Quem não tem transtorno alimentar e tá com vontade de comer um docinho, pode comer, entendeu? Mas é essa questão do doce. Você falou assim, eu fiquei com culpa de comer um docinho, mas não tem problema. Você pode comer o seu docinho sem culpa. Então, tá bom. Ótimo, fico super feliz. Ótimo. Eu tenho certeza que essa pergunta aqui, eu me lembro dela, é a seguinte. A maioria dos pacientes com transtorno alimentar sempre pergunta por que é tão importante o ganho de peso. E o que isso muda de dentro para fora. O ganho de peso, ele não é o único objetivo no transtorno alimentar, que seria mais especificamente na anorexia, né? Ele não é o único objetivo que a gente tem. A gente tem o objetivo multidisciplinar de fazer a pessoa ter uma boa relação com a comida. Mas esse ganho de peso vai ser importante porque vai normalizar o metabolismo dela, vai fazer com que ela fique renutrida, né? Para manter os órgãos funcionando, manter o cérebro funcionando, manter o corpo estabilizado para a gente poder fazer o passo de melhorar o psicológico dela depois, de você poder melhorar o psicológico dela e fazer ela ter uma boa relação com a comida e não ter medo dela. Ótimo. E aí eu me lembro de novo da Sueli, eu gosto de trazer a Sueli aqui muito, porque eu aprendi muito com ela, né? A Sueli, eu me lembro de uma vez que ela falou assim, ela estava bem magra e ela falou, eu nunca vou poder, eu sei, ela já era casada, ela falou, eu nunca vou poder ter filhos. Ela falou para mim, porque eu tenho o meu corpo, os ossos eles estão fracos, eu tenho uma tendência à osteoporose muito grande. E aí esse mito caiu por terra, porque a Sueli hoje, ela tem 2 filhos, ela faz de tudo. Então isso é bem legal que você está falando na questão de aprender a se nutrir e ter uma boa relação com a comida, mas também isso ajuda na questão psicológica, emocional, do relacionamento com a fonte de nutrição, porque assim como o sol que nos nutre e que causa fotossíntese nas árvores e que traz o oxigênio, que é importantíssimo no nosso ato de nutrir as nossas células, então também essa questão da nutrição não ser só a comida que a gente vai comer. É muito interessante isso. Uma outra pergunta que as meninas fizeram, ou meninos, porque eu não sei dar nome a todos eles, né? São dos grupos que eu falei. Como um paciente com transtorno alimentar, que normalmente conhece muito sobre o alimento, porque eles procuram, eles olham lá na internet, seguem tudo, né? Ainda assim ele se recusa a alimentar-se. Ele vai se recusar porque ele tem aquela falha, né? Psicológica de que a comida ela é a vilã. Então, a gente tem que fazer com que ele perca, tire esse estigma dele pra gente poder fazer uma boa relação. Ele vai se recusar a comer porque na cabeça dele ele quer ter o controle da situação, mesmo sabendo que ele precisa comer. Então, na cabeça dele tá assim, eu não vou comer porque vai fazer eu ficar gordo, mas o corpo dele tá pedindo essa alimentação. Mas ainda assim, como ele acha que ele tá no controle de tudo, ele vai se recusar a comer. É a imagem no espelho. E é a imagem no espelho. Ele tem aquela imagem distorcida, ele se vê com um tamanho muito maior do que ele é, então ele vai falar assim, não, essa imagem não tá boa, preciso melhorar, não vou comer. Precisamos quebrar a imagem. Uhum. Certo, ok. Sem relacionar isso à dieta apenas, como o paciente com transtorno alimentar pode perder o medo das calorias? Esse é um trabalho extremamente difícil. A gente entende a dificuldade, a gente entende o processo e é um processo extremamente lento. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa ter uma conversa clara, franca com a pessoa, sem aquele tom de julgamento, sem aquele tom de crítica, sempre num tom de empatia, de acolhimento, para explicar para ele que ele precisa do alimento, ele precisa dessa nutrição para manter o corpo dele funcionando e fazer uma coisinha que a gente chama de exposição aos poucos, né? Gradual. Exposições graduais. A gente não vai falar para ele comer uma barra inteira de chocolate, mas não, pega um quadradinho, dá uma mordida. Hoje foi assim,
No outro dia, pega esse mesmo quadradinho e dá mais uma mordida. E assim, é a exposição aos poucos para ele perder esse medo da comida, né? E outra coisa também é mostrar para ele as mentiras, né, que a mídia mostra sobre esse estigma de peso, né, que não é assim que funciona, a gente tem que ter um controle, né, a gente tem que fazer um ato de autocompaixão, a gente tem que se olhar e falar assim, hoje eu preciso fazer tal coisa, tá? Eu preciso comer um pedacinho de chocolate, vou comer esse pedacinho de chocolate, não mais que isso. Mas come um pedacinho só para você ir se aproximando aos poucos e passar a gostar de novo de comer. Tá. E aí, assim, não tá aqui nas perguntas, mas eu te fazer essa pergunta assim mesmo. Costuma-se colocar alimentos que tenha alguma coisa emocional, algum foco emocional daquela pessoa, que ela encara com olhos mais benquistos, vamos dizer assim. Costuma-se falar em alimento, perguntar para o paciente o que você gosta mais, sim, esse tipo de coisa. Temos sim. É uma coisa que, inclusive, é uma coisa que a gente sempre faz, é perguntar as comidas que a pessoa gosta, ou gostava de comer na infância e hoje não come mais. E a gente tenta incluir isso dentro do plano alimentar, para ele poder se sentir uma criança novamente, falar assim, nossa, quando era criança eu não tinha preocupação, eu só estava brincando, né? Aquele cheiro de comida de vó, que a gente sempre ama, a avó, que chega no domingo, tem aquela macarronada grandona, assim. É uma coisa que é muito boa da gente fazer e melhora muito a relação do paciente com a comida. Ótimo, muito bom. Uma outra pergunta que veio do grupo é: como fazer logo no início se alguém está em risco de vida? Então, o risco do transtorno alimentar sempre vai ter. Como eu falei, a anorexia ela é muito mais difícil de ser diagnosticada. Porém, quando as pessoas percebem tanto a anorexia como a bulimia, a gente tem que pensar, se você não for um profissional, a gente tem que pensar que essa pessoa ela não precisa de julgamentos. Ela não quer ser julgada, é a última coisa que ela quer. Ela sabe que ela tem um problema, mas ela não consegue sair daquilo. É a famosa rodinha do hamster, né? Você quer sair, mas você não consegue. Então você precisa pensar assim, preciso abordar isso com ela, mas eu vou fazer isso no meio de uma festa? Não vou. Vou fazer num ambiente acolhedor, quando a pessoa estiver sozinha, né, que não tem outras pessoas por perto para não fazer ela passar vergonha. Escolher as palavras certas, que não seja num tom de julgamento. Você não vai criticar, tipo, você tá vendo que você tá muito magra. Você não vai fazer isso. Você vai chegar e falar assim, eu tô vendo que você tá passando por alguma coisa, você quer conversar. Respeitar o limite da pessoa também. Se a pessoa não quiser conversar, tudo bem, não tem problema, a gente não força. Mas ter essa empatia com a pessoa e fazer com que ela procure realmente uma ajuda de um profissional para ter um melhor tratamento. Ok, ótimo. O que você faria para ter um bom vínculo com o seu paciente? Primeira coisa que eu faria seria, na primeira consulta, sentar e perguntar para ela, falar para ela assim, hoje, primeira consulta, eu estou aqui para te ouvir. Me conta desde lá de quando você era criança, me conta suas histórias, me conta algum momento que você gostou da sua vida, um momento que mais te deixou alegre, para a gente tentar entender a história de vida dessa pessoa, né? E tentar entender de onde que começou, fazer aquele trabalhinho de formiguinha, né? Gradualmente a gente vai fazendo algumas perguntas, a gente pergunta, quando que isso começou? Quando que você começou a perceber que você não estava querendo mais comer, né? Porque onde que começou a distorção? Isso. Aonde que a imagem começou a ficar mais importante do que realmente existe dentro da pessoa. Com certeza. E fazer realmente esse trabalho de formiguinha para a gente tentar criar um vínculo com o paciente, mostrar que ele é um ambiente acolhedor, que é um ambiente que não tem julgamentos, que o que a gente conversa ali vai ficar ali, não vai sair de lá, né? O sigilo profissional. O famoso sigilo profissional. Então, fazer com que a pessoa se sinta acolhida, porque uma pessoa que não se sente acolhida, ela não vai se abrir com você. O vínculo profissional. O vínculo profissional. Que é o que está sendo perguntado aqui. É realmente extremamente importante. E ele é muito exclusivo e único
de cada paciente com o seu profissional. Com certeza. E pode acontecer que não tenha um vínculo. Eu até, inclusive, oriento os meus pacientes, olha, conversem comigo, se bater com vocês, ótimo, se não, procure outro profissional. Porque nem sempre vai, vamos dizer assim, a forma que eu atendo vai ser boa para aquela pessoa. O que não significa que os outros profissionais não vão conseguir fazer o vínculo com aquela pessoa. E da mesma forma, eu acho que em qualquer outro da equipe multidisciplinar, pode ser que o vínculo se faça ou não se faça na consulta. Então, eu sempre busco orientar que se não for feito aquele vínculo comigo, não tem problema, busque outros profissionais. Eu acho que é bem importante, né? É bem importante. Mari, eu tô adorando, tô aprendendo um monte com as suas respostas aqui. Mas vamos lá, vamos continuar, tem mais perguntas aí. Olha só, o pessoal não poupou dessa vez, vamos lá. Tem uma aqui que perguntou o seguinte, olha que pergunta interessante. Mastigar e cuspir é ato compensatório? Pode-se dizer que é purgação? Então, o ato de mastigar e cuspir, ele não é considerado uma purgação, mas sim é um ato que pode ser compensatório. Mas só que isso traz muitos malefícios, né, pro organismo. Por quê? Quando você está mastigando, você vai criar ali a saliva, ela vai começar a digestão e ao mesmo tempo que você está mastigando, ele vai mandar um sinal para o seu estômago para produzir o ácido, né? Para poder, na hora que chegar a comida, ela ser digerida. Sim. Só que a partir do momento que você cospe, a comida não vai chegar no estômago. Então vai ficar um ácido parado ali que não vai ter função nenhuma. No futuro, isso pode acarretar em muitos problemas de gastrite, às vezes mesmo até úlcera, esofagite, esôfago de Barré, esse tipo de coisa que é mais complicado, né? refluxo também. Refluxo, tá, ótimo. Ficar sem comer pode alterar o humor? Pode. Eu sei disso. Eu sei pessoalmente que quando eu tô com muita fome, primeiro que me dá dor de cabeça. Segundo, eu não fico muito feliz não. Então tá, responda aí pras meninas. Todo mundo que já ficou muito tempo sem comer sabe que altera o humor, né? Porque a gente fica um pouquinho mais nervoso, não quer conversar com quase ninguém. Isso é falta dos neurotransmissores, né? A noradrenalina, a serotonina, que são os hormônios do humor, para deixar você feliz, né? A dopamina também. Dopamina. Dopamina é maravilhoso, deixa qualquer pessoa feliz. Dopamina é o neurotransmissor da alegria. Gente, vamos sorrir que a gente vai aumentar a dopamina no cérebro. Dá risada, ó, tá vendo que nem eu e a Mariana aqui, ó? A gente tá dando risada. Estamos produzindo dopamina e, consequentemente, nosso corpo tá produzindo endorfinas. Aí, então, se você não tá comendo, você não tá colocando, por exemplo, a glicose no seu corpo, que a glicose ela também te deixa feliz, né? Que ela produz, ela ajuda a produzir esses neurotransmissores. A falta deles vai acarretar no mau humor, sim. Tá, ok. Então vamos comer. Vamos comer pra gente não ficar, porque senão, ó, marido não aguenta, hein? Mulher mal-humorada, marido não aguenta. Senhor. Come um brigadeiro. Ai, que delícia. Vou ali comer um brigadeiro. Mari, participar de grupos de emagrecimento, massoterapia, esse tipo de coisa, ajuda? Para algumas pessoas ajuda sim. É importante a gente ressaltar que, primeiramente, a gente tem que procurar uma ajuda realmente profissional. Psicólogos, psiquiatras e nutricionistas. Para a gente ter o apoio deles, para eles te falarem o que você tem que fazer, a terapia mesmo. E esses grupos, eles servem como um grupo de apoio. Para algumas pessoas funciona, para algumas não. Tem pessoas que não gostam de grupos de apoio, então realmente não vai. Mas para quem gosta, que quer estar em grupo, quer compartilhar histórias, é interessante sim, pode ajudar no emagrecimento. Legal. Você poderia explicar as reações do corpo ao longo da anorexia e da fase mais leve até mais grave? Essa pergunta é bem complexa, né? Essa aí, ó, meninas ou meninos, vocês judiaram da Mari, hein? Então, para começar, a gente é visível, né, que é a famosa perda de peso em grande escala, né? E isso pode acarretar em problemas neurológicos, problemas musculares, problemas de endocrinológicos, também problemas do estômago, todos os órgãos, né? Porque vai faltar nutriente, vai faltar vitamina, vai faltar mineral. Pode acarretar também na famosa osteoporose, por falta de cálcio, então vai ficar mais suscetível a pessoa a quebrar um osso ali. E chegando na famosa desnutrição, aquela desnutrição severa, a pessoa pode simplesmente
acaba morrendo, né? Realmente é um transtorno muito triste de se ver. E se for diagnosticado, a gente realmente tem que tratar para a pessoa não chegar no momento que a gente chama de definhação, né? O corpo vai definhando porque não tem alimento, né? Não tem como querer fazer um carro pegar na marra. Não tem gasolina, vai parar. Não tem o que fazer. Uma hora acaba Uma parando. hora acaba parando mesmo. O corpo ele usa todos os recursos que ele puder. Acabou a gordura, ele vai usar o músculo. Então, assim, ele vai usar todos os recursos disponíveis que ele tem para manter seu corpo funcionando. A partir do momento que esgotar tudo, aí simplesmente vai vai parar. espoliando todos os nutrientes. Vai espoliando o sódio, vai espoliando o potássio, o cálcio e tudo que tiver. Como se ele estivesse se autocomendo. Uma autofagia. Autofagia. O corpo faz uma autofagia. A célula também faz uma autofagia, né? Então, o corpo também vamos dizer assim, o corpo é um macro do micro, que seria a bioquímica celular, para não falar da energia. Mari, tem uma das pessoas que me mandou pergunta aqui pra gente, ela fez um exame para anemia hemolítica e ela quer saber se esse transtorno tem a ver com a anorexia ou a bulimia. Então, a anemia hemolítica, ela pode ou não ser autoimune, né? Tem anemia hemolítica autoimune que ela vai destruir ali as células, os glóbulos vermelhos. E tem a anemia hemolítica decorrente de alguma infecção, de alguma doença que você já tenha pegado. E acaba que ocorre essa destruição dessas células de glóbulos vermelhos. O que acontece? Não tem muita correlação com o transtorno alimentar, porém, o transtorno alimentar, ele pode desenvolver uma anemia hemolítica por falta de vitamina, a vitamina B12 principalmente, que está presente nas carnes, o ferro. Então, ele pode sim acarretar, o transtorno alimentar ele pode acarretar numa anemia hemolítica, mas o contrário não. Tá, é até interessante porque assim, a gente já sabe, cientificamente a gente já sabe que pessoas que têm transtorno alimentar, tipo anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, eles desenvolvem mais doenças autoimunes. Isso cientificamente já está comprovado. Já estamos um pouco no final aqui, Mari, e eu queria saber o que você tem a falar para o pessoal que está passando por esse tipo de problema e que ainda se sente perdido no tratamento. Como que ele pode fazer? Qual é o manejo que ele vai fazer com isso? Bom, para começar, se ele não procurou um tratamento, ele está sentindo que ele tem, né? Primeiramente é aceitar que ele tem um problema e que ele precisa de ajuda. Depois, procurar, obviamente, a ajuda que ele precisa, tanto nutricional como psicológica, para ter esse suporte, né? Esse apoio dos profissionais para ter um tratamento de sucesso. Segundo, rede de apoio confiável. Se você mora com seus pais, se você mora com seu marido, esposa, tem filhos, se apoie neles, conte para eles que você está tendo um problema, que você tem bulimia, que você tem anorexia, que você precisa de ajuda para poder passar por isso, né? Para poder superar, que você quer ficar melhor. E realmente se autoaceitar. Se você está daquele jeito, você não precisa se autoflagelar, você não precisa se culpar, porque não é culpa sua, né? Não é sua culpa que você tem isso, é um problema realmente psicológico, você precisa ficar de bem com a comida de novo. Então, não se culpe, sempre se ame. É isso que... Essa é a sua mensagem de hoje. Essa é a minha mensagem de hoje. Ai, que maravilha, ó. Super, super lindo. Se ame, gente, vamos nos amar? Vamos nos amar todos aqui, ó. Beijinho. Bom, então, vamos lá, Mari. Equipe multidisciplinar com psiquiatra, médico clínico, com nutricionista, terapia ocupacional, com fisioterapia. E tem mais alguma outra que você acha que seria legal? Nutricionista nem se fala, né, gente? Fala, pelo amor de sério. Fala sério. Os principais realmente é
psiquiatra, psicólogo e o nutricionista, né? Porque muitas O vezes... mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo, porque Tá. muitas vezes, dependendo do transtorno alimentar, você vai precisar de medicação, você sabe, né? Sim. Existem medicações que podem ajudar a controlar, porque também, além desses transtornos, a gente pode ter outros transtornos, né? Como a depressão, a ansiedade, e aí realmente pode precisar de uma medicação. Esses 3 são os mínimos dos mínimos, então se a pessoa está com uma anorexia bem avançada, às vezes ela pode precisar de um fisioterapeuta, porque ela não está conseguindo mais andar direito, né? Tá com problema a musculatura já sumiu, já não tem mais músculo, precisa de ajuda para poder criar músculo de novo. Educador físico também extremamente importante, né? Esses são os profissionais que vão ajudar bastante. E equipe multidisciplinar sempre. Trabalhe em grupo. Se você diagnosticar um paciente que tem algum tipo de transtorno que está no início, ative os outros profissionais para eles te ajudarem com isso. Tá. Mari, muito obrigada por ter estado aqui conosco, por ter respondido todas as questões que foram colocadas para vocês. A gente só batinou hoje, hein? Fala sério. Hoje foi um bate-papo maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu aprendi demais, tá? E vou poder passar esse conhecimento para muitas outras pessoas, para os meus pacientes e para todo mundo que quiser. E tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito aproveitado por todo mundo que assistir esse canal. Mas queria saber de você, se as pessoas quiserem comunicar com você, como elas fazem? Claro, eu posso deixar o meu número de telefone, e-mail também, e tem meu Instagram, que é mari.palhão_nutri. Perfeito. Pode deixar Ótimo. também no... Muito bom, no excelente. vídeo. Muito obrigada, Mari. Obrigada a você, Obrigada Ivy. de Foi novo um prazer te por conhecer, estar aqui com a gente. estar aqui nesse bate-papo Coraçãozinho. maravilhoso. E obrigada a vocês todos por estarem nos assistindo. O Conecta Psiquiatria está aqui para conectar com vocês. Beijos.